Bora lá, galerinha! A Teologia da Prosperidade do canal do JJ, gente. Mais um vídeo dele aqui pra vocês. Um vídeo bastante interessante que apareceu aí, né, cara, sobre esse lance aí de querer ir em igreja, em culto, sei lá, né, cara, ficar pedindo dinheiro nessas paradas de, tipo assim, pra melhorar financeiramente a sua vida, ou só ter carros, mulheres, lanchas e tudo mais, né? Enfim, um vídeo bastante interessante do JJ trazendo aqui pra vocês. Peço desculpas aí pelos fins de semana um pouco falho de vídeos, né? Mas estamos aí para mais uma semana e espero que vocês gostem. Lembrando, quero deixar. A barba tá meio esquisita, né? Tá um pelo mais escuro, né? Tá me incomodando. Quero lembrar vocês que hoje mesmo no canal 2 vou postar um vídeo extra lá, um vídeo bônus, por assim dizer, sobre judaísmo. E no fim de semana vou postar um novo iceberg para vocês também. Então entrem lá que eu gostaria desse apoio de vocês. Enfim, espero deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe na like, se inscreva, e se possível, considere se membro do canal que tá me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor Discord e no meu canal 2 tem na descrição também. Entre lá, tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? E, sem mais delongas, bora pra esse vídeo aí que eu acho que vai ser bastante interessante, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada. Sim, está certo. Bora! O conteúdo que você vai assistir não condena o dinheiro em si, mas sim o apego desordenado a ele e a ganância que corrompe o coração humano. Damn! É isso mesmo. Factos. Cara, nossa, cara, eu acho que eu já vi esse cara aí umas 40 vezes esses vídeos do JJ, né, cara? Ele adora esse pastor do olho esquisito aí, né, cara? What's your response to that? Very simple. It takes a lot of money to do what we do. Faz sentido. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Cara, como é que é? Assim, me desculpa aí, gente. Esse vídeo aqui eu acho que eu vou falar um pouco, cara. Como é que as pessoas vão nesse tipo de coisa, assim, né? Eu não consigo compreender, cara. Olha, falar aí, não, é inocência, não sei o quê. Mas você vai num lugar, cara, tá explicitamente pedindo dinheiro pra você, cara. É tão ridículo, né? It stands to reason that they are no longer blind. Dinheiro repleta de justiça! Agora é uma meretriz! Damn! Ai, é uma gritaria, né? Meu Deus do céu. Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! É uma casa de orações! E vocês a transformaram em covios de ladrões! Casa é a igreja mais animada do Brasil. Ridículo, né, cara? Do you really believe that human beings Assim, é inacreditável, cara. No, I do not. And don't you ever say I did. Apontou o dedo na cara da outra. We wrestle not with flesh and blood, but principalities. Cara, era impossível que esse cara tá fazendo um personagem. Que isso, né, cara? Pô, que isso, cara? É muito vilão de desenho, né, cara? Que isso, cara? As pessoas não se questionam, né, cara? Essas ovelhas são burras também, né? Todo respeito aos burros. O chamado Evangelho da Prosperidade é uma linha de pensamento dentro do cristianismo contemporâneo que associa fé, obediência e contribuição financeira à obtenção de bênçãos materiais. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas. Não, tipo assim, cara, eu não quero fazer, ainda mais por eu ser católico, não quero ficar fazendo tantas críticas assim, porque a galera vai falar, mas é óbvio que vai ter um clubismo, né, cara? Mas tipo assim,
Só acho muito engraçado que a maioria dessas igrejas evangélicas aí, a igreja evangélica ela foi criada por causa de indulgências, né, e tals da igreja, que eram verdade, né, cara, existiam coisas muito erradas naquele tempo, mas pô, não é literalmente isso que que as igrejas evangélicas fazem hoje em dia, né, pô, caraca, como assim, né, cara, você tá literalmente pagando, é como se você desse dinheiro em troca, que Deus fosse, é literalmente, né, cara, você tratar Deus como se fosse, como Jesus falou ali no templo, uma meretriz, né, cara, você tem que dar dinheiro pra ele te dar as coisas, né, tipo assim, caraca, que visão que você tem de Deus, né. Com R$1.000, portanto eu preciso de 7 milhões de reais. Jesus Cristo. Destaca e lhe devolva. Eu vou colocar você no livro das orações de patrocinador. Livro das orações de patrocinador, cara. Meu Deus. A base dessa ideia é relativamente simples. Acreditar, declarar positivamente, contribuir, especialmente com dízimos e ofertas, e, em troca, esperar retorno concreto na vida. We are believing for 200,000 people to give contributions of $300 or more. Como enriquecer segundo a Bíblia? E que a instrução toda dela é instruída pelo Espírito Santo para te fazer ter uma vida boa, comer o melhor dessa terra. Como enriquecer? Tipo assim, o livro que literalmente fala assim, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O cara faz literalmente uma bagulho. Como enriquecer lendo a Bíblia, né, cara? É fantástico, né? Bom, você pode falar que foi enriquecer espiritualmente, vai, e tudo mais, mas monetariamente, né, cara, é ridículo, né? Dentro desta visão, a prosperidade não é apenas um resultado possível, ela passa a ser interpretada como um sinal de aprovação divina. Ou seja, se você está prosperando, Deus está te abençoando. Se você não está, algo está errado na sua fé. Para a teologia da prosperidade, o que importa realmente é a sua obra. Ou seja, que você dê alguma coisa, que você faça alguma coisa, Deus irá pagar. Ora, isso é evidente traição e perversão da própria teologia evangélica. Filhos, terras, pelo reino de Deus, será recompensado 100 vezes. É literalmente o que o padre falou ali, né, cara? Tipo assim, é literalmente a corrupção do que criou a igreja evangélica em si, né, cara? É bizarro, né? Ao longo das últimas décadas, surgiram líderes religiosos que acumularam fortunas significativas, vivendo em padrões muito distantes da realidade da maioria dos fiéis. Alguns nomes conhecidos... Não, e pior tem uns aí, cara, que eu já vi nesses bagulho que até se faz... Olha que ridículo, né? O cara fala que é apóstolo de Jesus, o cara fala, não, apóstolo não sei o quem, assim... É uma blasfêmia, é um negócio, assim... Não é cristianismo pra mim aquilo ali, né, cara? Aquilo ali pra mim me desculpe aí, cara. Aquilo ali pra mim é uma seita pra mim, cara. É uma seita como qualquer outras aí que eu já vi em vídeos aqui no canal. No Brasil, estão frequentemente no centro desse debate. Não apenas pelo patrimônio, mas pelo modelo de funcionamento das instituições que lideram. O espaço que antes era exclusivamente voltado à contemplação espiritual, a reflexão e a busca por sentido, começou a incorporar elementos cada vez mais próximos do universo corporativo e do desenvolvimento pessoal. Que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar. Eu não sei, cara, Hoje não é incomum encontrar igrejas que oferecem palestras... Eu teci essa crítica recentemente a um vídeo que eu fiz, que eu vi muitos padres, cara, que estão tomando esse jeito de falar dos pastores, né, cara, essa gritaria, cara, isso é uma coisa que eu não gosto, cara, essa gritaria, né, cara, ih, não sei o que, não sei o que, ai, cara, meu Deus do céu, né, cara, não tá escrito na Bíblia literalmente assim, não, em vez de você fazer gritaria, vai no seu quarto e reza baixinho, não tem uma parte que fala assim, né, cara, é uma gritaria, parece, novamente, né, cara, parece que você tá aí
sei lá, né, cara, em outra religião, né? Sei lá, nada contra, né? Mas parece um centro de Umbanda, de um bagulho assim, sabe? Nada contra esses daí, eu não tenho... Só tô dizendo que parece, né? Inteiramente focadas em sucesso financeiro, crescimento profissional e mentalidade de prosperidade, utilizando uma linguagem que mistura princípios religiosos com conceitos típicos de produtividade, liderança e até mesmo coaching. Agora isso daí... O mundo do coach tem sido bom. Eu não vou nem gastar minha saliva pra comentar. Isso aí é tão ridículo que... Vão pro inferno com resultados extraordinários. Tudo que meu pai conseguiu? Sim, tudo. Não pode servir 2 metros. Deus e o dia. Cara, bizarro. Cara, é assustador. Tipo assim, ai, mano, ó, desculpa aí, cara. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um entrar para o rio. Caramba! Caneta pegando fogo, cara, que isso? Mas, cara, me desculpa aí, parece que essas pessoas nunca, sei lá, cara, não é nem questão de não ler a Bíblia, nunca viram nenhum filme, um desenho da Record quando você era criança, né, cara, não viram nada, né, cara, tipo assim, bizarro, cara. Essa mudança assim, é uma loucura, cara, meu Deus. De interpretar, porque ao mesmo tempo em que pode ajudar pessoas a se organizarem, saírem de situações difíceis e desenvolverem confiança, também levanta uma questão profunda sobre os limites entre fé e utilidade prática. Esse é o ponto, tem que tornar a pessoa um servo do dinheiro, cara. Eu acho que isso torna a cabeça da pessoa pior, porque ela acha que qualquer fracasso, porque toda essa parada de dinheiro e tudo mais, cara, esse coaching e tudo mais, vai ganhar muito dinheiro a cada 1000, cara. E os 999 que não ganharam dinheiro vão se sentir fracassados pro resto da vida, né, cara? Sendo que não tem nada de errado em você viver uma vida comum, simples, né, cara? Sei lá, ganhando um salário comum de uma pessoa comum, sabe? Você não precisa ser rico, cara, pra ser feliz, sabe? Sabe? É bizarro, né? Muito estranho, é esquisito, cara. É fato que a Bíblia não condena a riqueza em si mesma como um pecado intrínseco. Cara, mas é complexo. Não como se, mas ele coloca como uma dificuldade extrema, porque eu acho que esse é o ponto. Porque pra Deus nada é impossível. Não é impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha para Deus. Mas a parada, cara, é que o dinheiro torna a pessoa... cega, gananciosa, então o dinheiro tira a pessoa de Deus, né? Esse Nas é o narrativas ponto. do Antigo Testamento, encontramos figuras centrais da fé que foram abençoadas com imensa prosperidade material. E faz todo sentido porque muitas dessas igrejas, elas vão muito mais pro lado do Antigo Testamento, né? Total. Até na Record, né, mano? E essa abundância era frequentemente interpretada como um sinal visível da aliança de Deus com seu povo. Abraão, chamado de amigo de Deus, era muito rico em gado, prata e ouro, conforme Gênesis 13. Isaac semeou em terra de filisteus e colheu 100 por 1. Tornando-se tão poderoso que os filisteus o invejavam, como registrado em Gênesis 26. Jó, antes da aprovação, era o maior de todos os homens. Mas Jó também aí, né, cara, passou por poucas e boas, né, cara? Oriente em possessões. E após sua restauração, recebeu em dobro tudo o que havia perdido. Pô, mas eu não sei, eu vou falar uma parada que é um pouco polêmica da história de Jó aí, né, cara? Não sei se foi tão stonks não, né, cara? Eu acho que eu prefiro ficar com o que eu já tenho do que ter o dobro e sofrer um monte, né, cara? Sinceramente. Eu prefiro que eu tenho o que eu já tenho do que ter o dobro e ter que sofrer pra isso. Salomão, ao pedir a sabedoria a Deus, recebeu como acréscimo riquezas e honra tão claro, eu sei que grandes é uma história muito mais filosófica, por assim dizer. Glória se tornou lendária entre as nações.
Só que pra gente que viu o vídeo do JJ que sobre Eclesiastes, sabe qual que era a visão do próprio Salomão sobre tudo que tinha, né, cara, no fim da vida, né? Com a chegada de Jesus Cristo, o cumprimento de todas as profecias e o ápice da revelação divina, ocorre uma reconfiguração radical e definitiva sobre o significado de prosperidade. Jesus não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. E nesse cumprimento, o que era figura e sombra no Antigo Testamento dá lugar à realidade plena do reino dos céus. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. Caraca! E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Caraca, Damn. Pô, eu falei que na Páscoa eu ia assistir Paixão de Cristo em live, hein? Será que eu mantenho essa promessa ainda? Tô pensando. Não sei se na Páscoa, eu não sei se no dia de Páscoa mesmo eu vou estar em casa. Mas talvez num dia antes ou num dia depois, o que vocês acham? Quem assistiria? Depois do Paixão de Cristo, a gente assiste um filme mais escrachado, sei lá, um Coelhos Assassinos, sei lá, uma coisa assim, né? Se no Antigo Testamento a bênção apontava para a terra de Canaã e multiplicação de rebanhos, em Cristo a bênção aponta para a vida eterna, a transformação do coração e a comunhão perfeita com o Pai. Nesse movimento, a linguagem de Jesus sobre riqueza e posse não é figurada nem adaptada às convenções culturais de sua época. Ela é propositalmente radical, literal e desconfortável para qualquer um que tente conciliar o acúmulo de bens com o discipulado genuíno. Né? Bem sincero, foi né? claro em afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. É curioso que Jesus não chamou o diabo de Senhor, não chamou o César dinheiro, né? de Senhor, mas chamou dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então, o dinheiro, Tiago, é o ídolo mais adorado nessa geração. O altar de Mamon é o altar mais visitado nessa geração. Cara, que isso, cara? Mamon, cara? Em Mateus 6, ele ordena: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui, Jesus não surge como uma administração prudente dos bens materiais, como algo neutro. Ele estabelece uma incompatibilidade de direções. O coração não pode estar dividido entre o reino dos céus e os tesouros terrenos. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pai, quero compartilhar minha alegria com o Senhor. Os nossos tesouros estão no céu, Pai, não aqui na terra. Não seja escravo disso. Jogue tudo fora. Liberte-se. Caramba, que filme interessante. Total, né, cara? E o que é isso, né, cara? O que são os tesouros na terra, no céu que eu vejo, né, cara? É as coisas boas que a gente faz em vida, tipo assim, é aquilo que é intangível, eu diria, né, cara? As amizades, é o amor a Deus, é o amor aos pais, é o amor a quem você ama, né? Sua namorada, sua esposa, sei lá. Eu acho que isso que é os verdadeiros tesouros na terra, né, cara? São as coisas que não te abandonam e você não abandonaria, né? Coisas assim que são intangíveis, né? Que são impossíveis de ser destruídas simplesmente por ferrugem. Olha aí. Bonito, né? Em Lucas 14, a exigência se universaliza. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.
Novamente, né, cara, quando eu leio isso, eu penso assim, né, cara, você não precisa também fazer igual Jesus pede pros apóstolos, você precisa, tipo assim, pô, vou vender meu PC aqui, né, cara, e isso aí, você não precisa fazer isso. O que você não pode ser é ser escravo dessas coisas, não pode ser escravo do meu computador, tá ligado? Viver pra só querer ficar aqui mexendo o dia inteiro, eu tenho que viver coisas reais, né, cara, e se eu tô aqui, eu tenho que estar vivendo coisas reais, pô, tô aqui trocando uma ideia com vocês, vendo algo construtivo e tal, né, cara? Não tô aqui jogando tigrinho, tá ligado? Então, é esse tipo de coisa, né, cara? Usar as coisas que a gente tem pro bem, né? A palavra grega ali utilizada é apotossamai. Ela carrega o sentido de despedir-se. Eu entendo essas paradas, mas eu não gosto dessas paradas de etimologia aí. Eu acho que vira só tretinha de internet esse negócio. Não, mas fala apotossai, não sei o que, lamai, não sei o que, malacói, tá ligado? Eu não sei lá, não gosto dessas paradas. Abandonar, deixar para trás sem volta. Eu acho que assim, cara, você não precisa de etimologia nenhuma pra ler. Você pode ler qualquer bíblia. Se você for alguém minimamente sincero e ler aquilo de coração, você vai entender o significado. Você não precisa ficar indo ver, pô, o que tá escrito em grego aqui, cara? Jesus fala literalmente sobre desapego radical como condição para segui-lo. Essa mudança de paradigma é tão profunda porque o próprio Jesus personifica esse desapego. Ele, sendo dono de toda a criação, fez-se pobre para que, pela sua pobreza, fôssemos enriquecidos espiritualmente. Durante seu ministério terreno, ele não teve onde reclinar a cabeça. Dependeu da providência de mulheres que o serviam com seus bens, e sua única herança material foi a túnica que os soldados sortearam sob a cruz. É o que os caras falaram, né, cara? O cara fez o game, mandou o tutorial, né, na Bíblia e ainda jogou aí pra mostrar como é que faz, né, cara? Diferentemente dos patriarcas do Antigo Testamento, Jesus não acumulou terras, gado ou ouro. Ele ensinou que a vida não consiste na abundância dos bens e advertiu contra a avareza com a mesma severidade com que condenava a hipocrisia religiosa. O rei, que foi maior que Salomão, para alguns, o próprio Deus encarnado, nasce pobre em uma manjedoura, o nascimento humilde de um Deus. Isso é muito irado, né, cara? Para o cristão que lê os evangelhos sem filtros ideológicos, fica evidente que Jesus não veio ensinar um caminho para o enriquecimento. Exatamente, né, cara? Não ver ideológico é fantástico, né, cara? Eu acho que isso é um ponto, cara. Também, toda vez que você for ler a Bíblia ou ver qualquer coisa sobre Jesus, cara, você tem que tirar totalmente sua ideologia de lado. Todo mundo tem sua ideologia. Porque é aquele negócio da cara, quem que Jesus votaria? No Lula ou no Bolsonaro, né, cara? Pô, tipo assim, cara, eu acho que a primeira coisa, se você quer realmente entender a palavra de Jesus, é você deixar completamente de lado todas essas coisas dos nossos tempos modernos, essas coisas mundanas, né, cara? E entender a mensagem central pra sua vida, não, pô, Jesus é de esquerda ou de direita, né, cara? Eu acho que se você faz essa pergunta, você já tá com a mente completamente bizarra, assim, cara. Jesus é Deus, né, cara? Mesmo, e a dependência total do Pai. Um dos elementos mais contundentes nessa reconfiguração dos valores do reino é a maneira como Jesus tratou a figura de João Batista. João era o último dos profetas do Antigo Testamento e a ponte para a Nova Aliança, vivendo no deserto, vestido com roupas grosseiras de pelos de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele não possuía propriedades, não tinha posição social reconhecida pelas elites religiosas de Jerusalém, e sua aparência contrastava radicalmente com os líderes que se vestiam com roupas... E com os que vão ir atrás dele, que vão matar ele, né, cara? Isso é muito doido, né? E viviam nos tipo, esses caras, todo esse dinheiro, tantas essas coisas, tiveram que ir lá e passar o cara por, né? É muito bizarro, né? No entanto, ao falar sobre João, Jesus fez a declaração mais surpreendente sobre a grandeza dos olhos de Deus. Em verdade vos digo que, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ninguém foi como João. Ninguém.
Olha... Cara, mas olha o que ele falou, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ninguém. Olha, de Adão para cá, de todos os nascidos de mulher, pode pegar a lista inteira. As pessoas que você acha mais extraordinárias. Como, por exemplo, Enoque, que eu particularmente tenho uma admiração imensa. Essa afirmação é de um poder teológico imenso porque subverte completamente qualquer métrica humana de sucesso e bênção. João não era rico. Pelo contrário, terminou seus dias preso em calabouço e foi executado por Herodes por causa de um jantar mundano. Que bizarro, né, cara? Eu quero a cabeça de João Batista. Desculpa cortar o clima da cena e tudo mais, né, cara? Mas é o vídeo do Wanda, eu tenho que dizer, né, cara? Que atriz gata, né, cara? Porra. Não. Não. Sim, você prometeu. Mas a personagem não. O personagem... Hell, né, cara? Está hoje em Helheim, né? Prometeu. Sim. Não. Você jurou, meu senhor? Sim. Eu acho muito louco esses quadros renascentistas, tipo... a mina com vestido total renascença italiana, né? Fora a cor de pele e tudo mais, né? Mas é engraçado. Mas, tipo assim, porque sinceramente a galera fala e tudo mais, mas nem me pega tanto a aparência física, tipo assim... cor de pele e tudo mais, trejeitos, porque isso aí é até difícil, né, cara? Porque isso aí era realmente difícil das pessoas saberem como pintar. Provavelmente os pintores dessa época nunca tinham nem visto uma pessoa árabe, né? Árabe não, né? Uma pessoa cananeia, sei lá, cara. Enfim. Mas as roupas sempre me pegam, cara. Eu já vi quadros, por exemplo, do Antigo Testamento que os caras estão tudo de armadura, né, cara? Tipo assim, é muito engraçado, né, mano? João Batista representava com vestidão exatamente é bonito, o o quadro é lindo, mas faz muito sentido, prega. né? No entanto, Jesus disse que ele era o maior. Da mesma maneira, a semente de mostarda, que é a menor entre as sementes, produz a maior das árvores. Esse contraste é ainda mais forte quando lembramos que os líderes religiosos que se opuseram a Jesus e João eram justamente aqueles que amavam o dinheiro. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Damn. Não Stonks, não Stonks. Damn! Aí é o Vani escravo dos seus desejos. Dirt Cash I Wanted. Eu tô pedindo a Deus, olha o que eu pedi a Deus. 2000 anos depois. Que tem 5 irmãos. 5, nós já temos isso no nosso campo. Que deu uma oferta acima de 100 mil. My name is Floyd. My name is Floyd. My name is Money Mayweather. Meu Deus. Outra coisa que eu ia falar, só uma crítica rápida aqui, ó, a todas as lutas aí, a UFC, o boxe, cara, eu sempre acho patético quando os caras falam, por exemplo, não, Floyd Mayweather é o maior lutador de todos os tempos, ou sei lá, o Khabib é o maior do UFC, cara, eu acho ridículo o cara que é do peso leve ser, é uma visão minha, cara. Porque, tipo assim, pra mim, o maior lutador de alguma coisa é sempre o cara do peso pesado, cara. Me desculpa, cara. Ou do peso meio pesado. Eu acho ridículo falar. Então, se o Mayweather é o melhor de todos do boxe, então bota ele pra lutar contra o Mike Tyson no auge, né, cara? Ah, tá de sacanagem com a minha cara, né, cara? Eu acho ridículo o cara magrelo lá, baixinho, ser considerado maior do que isso daí, cara. Bota o Khabib pra lutar com o John Jones, então, né, cara? Pô, tá louco?
Esse quadro é um dos mais... Ó, cara, o cara que... Eu não sei quem foi que pintou esse quadro, mas esse daqui é um dos mais aesthetics da história, tá bom, cara? Farma aura total, cara. Olha isso, cara. Exatamente nessa aparente insanidade que... Irado demais, mano. Santo Agostinho, né? Eu acho que é São Tomás de Aquino. Acho que é Santo Agostinho. Homens e mulheres cujo desapego era tão radical que seus contemporâneos não sabiam como classificar sua existência. Entre elas, destaca-se um nome que ecoa através dos séculos como aquele que talvez, mais do que qualquer outro após os apóstolos, levou ao pé da letra as palavras do Sermão da Montanha. Este homem, nascido em meio ao luxo e à riqueza da burguesia medieval, ouviu a voz de Cristo ressoar das páginas do Evangelho com tal intensidade que não conseguiu mais continuar vivendo como este mundo fosse sua casa. De Santo Agostinho que ele tá falando? Porque... Eu não manjo muito disso. Eu tenho que um dia parar pra estudar mais a história de Santos e tudo mais, cara. Não do Santos, do time Santos, que esse sim é bastante, né? Francisco de Assis, o poverelo, ou o pobrezinho, que trocou todas as riquezas do mundo pela senhora pobreza. E ao fazê-lo, não apenas escandalizou sua geração, mas deixou um testemunho que até hoje interpela uma igreja frequentemente acomodada às riquezas e ao espírito do mundo. Francisco nasceu em Assis, na Umbria, entre 1181 e 1182. Em um contexto histórico de profundas transformações econômicas e sociais, era o filho primogênito de Pietro de Bernardone, um próspero comerciante de tecidos que enriquecera significativamente com Idade Média a zona. Eu também sempre confundo alta e baixa Idade Média, mas a alta é sempre a mais antiga, né? Mas pra não confundir aí, rapaziada, se vocês quiserem lembrar sempre desse lance de Idade Média, cara, até o ano 1000, a idade, eu decoro assim, é Idade Médiazinha, porque não é Idade Média, mas não parece tanto Idade Média ainda, é tudo meio sujo, meio feio. E a partir do ano 1000 a Idade Média zona, porque é aquela Idade Média top, meu, aquela de RPG, né, cara? É a partir do ano 1000, entendeu? Sua mãe, Pica Bolemont, se decorar assim, você nunca mais esquece, de mano. origem francesa, o que situava a família Bernardone no seleto círculo da burguesia emergente de Assis. Uma classe que começava a disputar poder com a velha nobreza feudal. A juventude de Francisco transcorreu em meio a todo o conforto, luxo e ostentação que a riqueza de seu pai podia proporcionar. As fontes biográficas mais antigas, como a Legenda dos Três Companheiros e a biografia escrita por Tomás de Celano, descrevem um jovem popular, extravagante, vaidoso e que gastava o dinheiro com liberdade, vestia roupas finas e era conhecido por sua indisciplina e por liderar a turma dos jovens que promovia festas e algazarras pelas ruas de Assis. Interessante. Tá, cara, eu tenho que assistir esse filme em live qualquer hora, né? Esse filme da Cruzada, né? Eu acho que é esse daí, mano. Pô, os caras meteram uma cruz pegando fogo, é muito irado, né, mano? Caraca! Francisco era fascinado pelas histórias de cavalaria, pelos romances corteses, pela poesia provençal e pelos ideais heróicos que circulavam na Europa medieval. Ele sonhava em ganhar fama como um nobre cavaleiro, em conquistar glória nas batalhas e em ser admirado por sua coragem e destreza. Em suma, sua juventude foi a expressão perfeita do homem mundano, alguém que buscava no dinheiro, no prestígio social e no prazer os fundamentos de sua identidade e sua felicidade. O destino, no entanto, começou a golpear esse jovem cheio de si. Em 1202, quando Francisco tinha cerca de 20 anos, eclodiu uma guerra entre Assis e a vizinha Perúdia.
Ok. Alistando-se como soldado, Francisco participou da Batalha de Colestrada, que terminou em desastrosa derrota para Assis. Ele foi capturado e passou cerca de 1 ano encarcerado nas masmorras de Perúrgia, em condições extremamente duras que abalaram profundamente a sua saúde física e sua psique. Libertado mediante o pagamento de resgate por seu pai, Francisco retornou a Assis profundamente debilitado, sofrendo uma longa enfermidade que o acompanhou por quase todo o ano de 1204. Que história maneira, né, cara? Mano, interessante pra caramba. Não tô nem falando nada que tu tá escutando. Pela prisão e pela doença, Francisco retornou a Assis, onde, segundo as fontes, começou a experimentar um progressivo esfriamento de seu entusiasmo pelos prazeres mundanos e uma crescente inquietação espiritual. Tomou um baque, né? O ponto de inflexão decisivo em sua vida, no entanto, viria de um encontro que selaria sua conversão para sempre. Não acho que ele não era cristão, né? Só acho que ele era aquele cristão só de nome, né? Antes da conversão, né? Certo dia, cavalgando pelos arredores de Assis, Francisco avistou um leproso. A lepra era, na época, uma doença terrivelmente estigmatizante. Mas não com essa roupa, né? Os leprosos eram proscritos da sociedade, obrigados a viver em colônias isoladas, a usar sinos para anunciar sua aproximação e manter que loucura, distância mano, de doideira. qualquer pessoa saudável. Francisco sempre sentira repulsa profunda por esses doentes, e a simples visão de um leproso o enchia de horror e aversão. Cara, como se tivesse fosse um zumbi, né, cara? Muito bizarro isso, né? Mas interessantíssimo. Deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando só, rapaziada, só pra ter certeza. Tá ok. No entanto, naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele desceu do seu cavalo, aproximou-se do leproso e, em vez de dar esmola e fugir, deu-lhe o que possuía e, num gesto que seus biógrafos escreveram como sobrenatural, abraçou o homem e o beijou. Caraca! Eu sei que o cara já abandonou tudo o dinheiro mesmo, né, cara? Abandonou até. Francisco sentiu uma doçura indescritível invadir seu coração. Rapaz. E aquilo que antes era amargo e repugnante tornou-se suave e agradável. Em seu próprio testamento, Francisco escreveria mais tarde: "E o Senhor mesmo me conduziu entre eles, e eu tive misericórdia com eles." Este encontro com o leproso, mais do que qualquer outro episódio, representou a morte do velho Francisco mundano e o nascimento do Francisco que veria em cada pobre, em cada marginalizado, a própria imagem de Cristo crucificado. Um dia, rezando sozinho... Cara, eu não sei vocês, só um comentário aqui. É meio off-topic que eu vou falar, cara. Mas eu sempre gostei desses conceitos. Eu não sei porque eu pensei nisso, cara. Quando eu vi essa imagem aqui dele, sei lá o que ele tá fazendo aqui, das pessoas sorrindo, eu pensei nisso. Isso é uma coisa que eu sempre gostei em tudo que eu vejo, assim, cara. Esse conceito de você fazer coisas... Tipo assim, as pessoas simples estarem felizes por algo... Por exemplo, cara, isso, só, tipo assim, dar um exemplo do que eu tô pensando. Tô me lembrando, por exemplo, de jogo, por exemplo, The Witcher 3, cara, que você tinha aquelas missões secundárias, às vezes de caçar uma criatura, ou tinham missões bem diferentes no jogo, não só essas de caça monstros, né? Tinha umas outras lá, que eram essas missões bastante, até meio que mundanas, sabe? Tipo, por exemplo, eu lembro que tinha uma missão que você tinha que ensinar uma menina a treinar espada, tinha uma outra que ela tinha uma criatura
presa dentro de casa e você tinha que escolher depois se você deixava a criatura junto com a mulher ou não, sabe? Que ela criava a criatura como filho. Tinha umas paradas assim, cara, que eu lembro que eram coisas tão simples você fazer no jogo, mas você se sentia bem, né? Eu acho que é disso que eu tô querendo dizer, sabe? Essas coisas, sei lá, essas coisas mundanas que fazem as pessoas mais simples felizes. Eu não sei o que eu quero dizer, sabe? Outra coisa que eu tô me lembrando, por exemplo, é de alguns episódios de Mandalorian. Eu assisti na época que saiu, cara, muito tempo atrás. Eu lembro que tinha isso também de... No episódio o cara cumpriu uma missão que no final era uma parada meio que bem off-topic, assim, sabe? E no final todo mundo ficava feliz com o que aconteceu, sabe? Sei lá, mano, uma jornada tão maneira, né? Eu não sei porque eu tô falando isso, são, sei lá, os pensamentos que eu tive. Eu não sei exatamente o que é isso, sabe, o que eu quero dizer, mas, sei lá, esses pensamentos vieram na minha mente. Um dia, rezando sozinho na pequena e arruinada igreja de São Damião, nos arredores de Assis, Francisco teve uma experiência mística que mudaria radicalmente o rumo de sua vida. O crucifixo que ali estava, conta a tradição, falou-lhe por 3 vezes. Caramba! Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, pois olhas que está em ruínas. Tomando a palavra de forma literal, Francisco entendeu que deveria restaurar fisicamente aquele templo abandonado. Caraca, entendi, caramba! Voltou à casa paterna, recolheu uma grande quantidade de tecidos caros da loja de seu pai, vendeu-os no mercado e levou o dinheiro ao sacerdote de São Damião para que este comprasse o material necessário para a reforma. O pai, Pietro Bernardoni, ao saber do ocorrido, enfureceu-se. Francisco, temendo a ira paterna, escondeu-se em um celeiro, onde permaneceu por algum tempo alimentado por um amigo. Quando finalmente decidiu sair do esconderijo, apresentou-se diante do povo de Assis, que o tomou por louco e o apedrejou, divertindo-se com a sua aparente insanidade. O desfecho desse conflito familiar ocorreu diante do bispo de Assis, Guido, em praça pública. Caraca. Pietro Bernardoni... Vai de Berserker, parece um Mosgos de Berserker. Oferece o dinheiro que lhe havia tomado e renunciasse formalmente à herança familiar. Francisco então fez algo tão radical que atravessou os séculos como o símbolo máximo do desapego. Diante do bispo, de seu pai e de toda a multidão, ele tirou todas as suas roupas que vestia, devolvendo-as nu ao pai, e declarou: até agora tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer: Pai nosso que estais no céu. Bro, caraca! Foda, tá? Absoluto cinema, cara. O bispo, comovido, cobriu Francisco com seu próprio manto, acolhendo-o como um filho da igreja. Naquele momento, Francisco desposava a senhora pobreza. Renunciava a tudo o que o mundo oferecia e iniciava uma nova vida de mendicância, de trabalho manual e de total dependência da providência divina. A partir de então, passou a restaurar... Sabe o que eu vou fazer depois de ver esse vídeo? Eu vou procurar react de outras pessoas pra ver se tem, mano. Com as próprias mãos, as igrejas arruinadas. O pior é que eu acho que você vai ser... geralmente com esses vídeos, ainda mais quando saiu há pouco tempo, só tem do Xandão. E com todo respeito ao Xandão aí, cara, não tem nada contra ele. Ah, mas eu não consigo ver react dele não, cara. Só tem 1 milhão de live pics no bagulho, que você não consegue... É Brain Hot, né, cara? A live parece Brain Hot, cara. São Damião, depois São Pedro e, por fim, a pequena capela de Santa Maria dos Anjos, chamada de Porciúncula, que se tornaria o berço de sua futura ordem. Irada a história, mano. Ele conseguiu... Ah, tá, não, ok. Agora vamos ver lá quanto desses supostos apóstolos ali fariam a mesma coisa, né? Iriam abrir mão do heliporto, né, cara, do avião particular, né, cara? Quantos desses abriam mão e fariam como São Francisco fez, né, mano?
Até porque para eles São Francisco não é nada, né? Eles nem acreditam em santos, né? Você vê quão cristão eles são. Foi justamente na Porciúncula, ouvindo a leitura do Evangelho no dia de São Matias, em 1208, que Francisco compreendeu com clareza o que Deus esperava dele. O trecho proclamado era o envio dos discípulos em missão, conforme Mateus 10. Ide a pregar dizendo, o reino de Deus chegou. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Não possuais ouro, nem prata, nem 2 túnicas, nem sandálias. Ao ouvir essas palavras, Francisco sentiu que elas haviam sido pronunciadas diretamente para ele. Imediatamente tirou as sandálias, desfez-se do cajado e do cinturão, ficando apenas com uma túnica pobre, e começou a pregar a penitência e o reino de Deus pelas ruas e praças de Assis. Seu exemplo atraiu seguidores em pouco tempo. 12 companheiros se juntaram a ele, dispostos a viver a mesma radicalidade evangélica. Em 1209, Francisco redigiu uma pequena regra, composta basicamente de conselhos evangélicos, e foi com seus irmãos a Roma pedir a aprovação do Papa Inocêncio III. O pontífice relutava em aprovar uma forma de vida tão exigente, mas acabou concedendo a aprovação verbal, dizendo que não se podia proibir homens de viver como Cristo mandou no Evangelho. Maneira a história, né, cara? Assim nascia a Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, cujo nome já indicava a essência de seu carisma. Eram menores, isto é, colocavam-se na condição de servos, sem poder, sem propriedade e sem domínio sobre coisa alguma. Já vi esses caras aí, cara. Francisco era um enamorado de Jesus, um apaixonado pelo Cristo pobre do presépio, pelo Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça, pelo Cristo que morreu nu na cruz. Sua pobreza era imitação, era a forma que ele encontrou de se configurar ao seu Senhor, e sendo rico, se fez pobre por amor. Maneiro, cara, irada a história. Maneiro demais, cara. E o cara é, pô, que isso, cara, um protagonista, né, cara? Pô, cara, que doideira, né, cara? Pô, que isso, cara. Bem que se bem que eu acho que o São Francisco falaria que ele não é protagonista nenhum, ia falar que é Jesus e tal, sabe? Mas ele foi protagonista, assim, né, cara? Vamos ser sinceros, pô, foi muito foda a história. Essa renúncia transbordava para toda a criação, pois Francisco via em cada criatura um reflexo do mesmo Deus que se fez homem na pobreza de Belém. Seu amor aos animais e à natureza não era um detalhe pitoresco de sua biografia, mas uma consequência direta de sua pobreza radical e de sua mística de fraternidade universal. Para Francisco, quem nada possui pode chamar todas as coisas de irmãos e irmãs. Quem não exerce domínio sobre a criação pode relacionar-se com ela na liberdade do amor. Essa sensibilidade, que hoje causa admiração e até estranhamento, era na época medieval algo tão inusitado quanto é nos dias de hoje. Quando a relação do homem com a natureza... Acho que hoje é ainda mais, sinceramente, cara. Porque, claro, não, acho que a maioria das pessoas viviam numa situação, não vou dizer de extrema pobreza, né, cara? Mas uma situação mais complicada do que nos dias de hoje, certamente, né, cara? Não que não existiam pessoas ricas, mas a gente sabe que as condições eram muito piores na época, né? Exploração predatória e um ativismo ecológico por vezes descolado de sua fonte espiritual. Francisco, no entanto, não teorizava sobre ecologia. Ele simplesmente vivia como quem reconhecia em cada criatura a mesma dignidade que ele próprio havia recebido de Deus.
doido, né? A gente escuta essa história de São Francisco e tudo mais aí que ele contou, que eu tava pensando aqui, que eu falei com o protagonista e tudo mais, cara. É muito doido você pensar que esse cara realmente existiu, né, cara? Tipo, essa história, você pode, se você for ateu aí e tudo mais, você falar, você vê que não teve nenhum milagre ali, né, e tudo mais, só a parte lá de Jesus falando com ele e tudo mais, né? Mas é muito louco você pensar que essa história aconteceu, né, cara? Isso daí, pô, é muito louco, né? Seu famoso Cântico das Criaturas, composto em seus últimos anos de vida, é a expressão mais sublime dessa fraternidade cósmica. Nossa, que olho azul desse cavalo. Meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que faz o dia e por ele nos iluminas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas. Louvado seja, meu Senhor, pelo Irmão Vento e pelo ar, pelas nuvens e pelo céu sereno e todo o tempo. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é tão útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com que iluminas a noite. Louvado seja, meu Senhor, pela nossa Irmã Morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Irado demais, cara. Esse cântico composto em um pouco dialeto emocionado, híbrido, cara. Francisco não Pô, apenas irado, elogia cara. a criação, mas estabelece um parentesco ontológico entre todas as coisas, pois todas precedem do mesmo Pai e todas estão destinadas a louvar o mesmo Senhor. O episódio mais célebre dessa fraternidade com os animais é, sem dúvida, a domesticação do lobo de Gubbio. Eita. Francisco fez um pacto com o lobo feroz de Gubbio, paz em troca de alimento. O lobo colocou a pata em sua mão, viveu 2 anos sendo alimentado de porta em porta e morreu de velhice, chorado pela cidade. Até hoje, na igreja de Santa Maria della de Vitória, em Gubbio, há uma lápide que assinala o lugar Que onde, legal. segundo a tradição, o pacto foi selado e os restos mortais do lobo encontrados no local são conservados como memória desse prodígio. É aquilo, né, cara? E toda essa história, o que te faz pensar, né, cara? O que te faz pensar sobre os tempos atuais, essa teologia da prosperidade, que era o tema do vídeo, né, cara? O que isso te faz refletir sobre tudo isso, né? 2 anos antes de sua morte, em 1224, Francisco recebeu a confirmação suprema dessa conformação a Cristo, retirado em oração no Monte Alverne. Durante uma quaresma em honra à Virgem Maria e São Miguel Arcanjo, teve uma visão de um serafim de 6 asas que trazia em si a figura de Jesus crucificado. Ao fim da visão, Francisco percebeu que em seu próprio corpo haviam sido impressas as chagas da paixão. Nas mãos, nos pés e no lado apareceram as marcas dos cravos e da lança. Os estigmas de São Francisco, ao que tudo indica, foram os primeiros registrados na história da Igreja. Um sinal de caridade da paixão vivida por Cristo e uma resposta divina ao seu ardente desejo de se tornar um outro Cristo, um Alter Christus. Francisco, no entanto, guardou com extremo cuidado essas marcas, escondendo-as de todos para que a atenção não quis sair não fazendo se fama, né? O voltasse cara ia chegar, sair desse lá, né, cara? Vamos ser sinceros, fosse uma pessoa comum, uma pessoa tudo mais, ia sair de lá e falar, ó, aqui, rapaziada, ó, se liga aqui, ó. Mas para Deus. Mas o cara não, né? O cara viu aquilo lá era um símbolo de humildade, assim devia ser Em 3 mantido, de né? outubro de 1226, aos 44 anos de Nossa, idade, mó novo. o Verelo de Assis entregou sua alma ao Pai. Nu sobre a terra nua, como havia outros entrado tempos, no né? mundo, morre São Francisco. Menos de 2 anos depois,
Em 1228, o Papa Gregório IX o canonizou, reconhecendo que toda a cristandade já sabia. Aquele homem que havia renunciado a todas as riquezas do mundo para seguir o Cristo pobre era, aos olhos de Deus e da Igreja, um santo. A vida de São Francisco de Assis, como se vê, foi a antítese viva de tudo o que o Evangelho da Prosperidade prega. Ele teve riqueza, prestígio, conforto, oportunidades de glória militar, tudo o que o mundo considera sucesso, e ele deliberadamente jogou tudo fora porque encontrou algo infinitamente maior: o tesouro escondido no campo, a pérola preciosa pela qual vale a pena vender tudo o que se tem. A figura de Francisco, portanto, se coloca como a mais eloquente refutação histórica do Evangelho da Prosperidade. Se a riqueza fosse o sinal da bênção divina, Francisco a teve e a jogou fora, optando deliberadamente pela pobreza como caminho de santidade. Se a pobreza fosse sinal de maldição ou falta de fé, Francisco esse é o jamais... ponto, né? É que a teologia da prosperidade prega isso, né, cara? Se você não tá recebendo coisa, se você tá só se ferrando na sua vida, é porque você não tá sendo abençoado, né? E é muitas vezes o contrário, né, cara? Não o contrário necessariamente, mas tipo assim, você tem que ver isso como sinal de humildade, né? Sei lá. Jamais a Igreja teria proclamado que sua vida era um espelho perfeito do Evangelho. Ao contrário, o que a Igreja reconheceu em Francisco foi exatamente o que Jesus reconheceu em João Batista. A grandeza não se mede pelo que se possui, mas pelo que se está disposto a perder por amor a Deus e aos nossos irmãos. Damn. Don't be afraid. I am with you every day till the end of time. Yes, sir. Uou, rapaziada, muito bom, hein, cara, muito bom o vídeo mesmo, curti demais, gente, fantástico, acho que foi muito engrandecedor, espero que vocês tenham curtido assistir esse vídeo aqui comigo de manhã, tá, é um vídeo meio longo, eu sei, mas, enfim, acho que foi, quem assistiu, quem esteve aqui comigo durante essa quase uma hora, acho que vai sair daqui, não vou dizer transformado, mas mais leve, com um pensamento melhor aí sobre a vida e tudo mais, tá bom? Enfim. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.